Anvisa libera a venda de produtos à base de cannabis em farmácias de todo o país. A regulamentação foi aprovada por unanimidade e é temporária por 3 anos. Congresso Nacional mantém veto do presidente Jair Bolsonaro à retomada das propagandas partidárias gratuitas na televisão e no rádio. No litoral do estado do Paraná, alunos das escolas municipais estão saindo das salas de aula para colocar em prática as teorias ambientais. Programa que ensina crianças e jovens do estado a dizer não às drogas faz formatura dos participantes. Hoje você também vai conhecer a história das novenas de Natal e conhecer um trabalho artesanal de enfeites natalinos. Veja como é fácil, por exemplo, fazer uma linda guirlanda para a sua casa. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, acaba de aprovar a liberação da venda em farmácias de produtos à base de cannabis para uso medicinal aqui no Brasil. A regulamentação foi aprovada por unanimidade e é temporária, com validade de 3 anos. Na mesma reunião da diretoria colegiada do órgão, foi rejeitado o cultivo de maconha para fins medicinais no Brasil. Por 3-1, a proposta foi arquivada pela agência reguladora. Com a decisão, fabricantes que desejarem entrar no mercado precisarão importar o extrato da planta. Sobre a venda em farmácias, a norma passa a valer 90 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. De acordo com a resolução, os produtos liberados poderão ser para uso oral e nasal, em formato de comprimidos ou líquidos, além de soluções oleosas. Vale destacar que o texto não trata do uso recreativo da maconha, que continua proibido no Brasil. A cannabis sativa é o nome da planta da qual podem ser extraídas substâncias como o canabidiol, o CBD e o tetrahidrocannabidiol, o THC. O canabidiol é usado em terapias como analgésico ou relaxante. Já o THC é o principal elemento tóxico e psicotrópico da planta, ou seja, que altera as funções cerebrais e é o que provoca os efeitos do consumo da maconha, droga ilegal então no país. Entretanto, estudos indicam que o THC também pode ser usado como princípio ativo para fins medicinais. A regulamentação impede que a cannabis seja manipulada em farmácias de manipulação. A comercialização ocorrerá apenas em farmácias e drogarias sem manipulação, que venderão os produtos prontos mediante prescrição médica. A resolução da Anvisa cria uma nova classe de produto sujeito à vigilância sanitária, produto à base de cannabis, ou seja, durante os 3 anos de validade, esses produtos ainda não serão classificados como medicamentos. A votação sobre a liberação do cultivo de cannabis no Brasil para uso medicinal ocorreu na tarde desta terça-feira. Se isso for vetado, o insumo deverá ser obrigatoriamente importado. A regulamentação aprovada cita que os produtos à base de cannabis ainda precisam passar por testes técnicos científicos que assegurem a sua eficácia, segurança e possíveis danos antes de ser elevados ao patamar de medicamentos. O Congresso Nacional manteve o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, à retomada das propagandas partidárias gratuitas na televisão e no rádio. O veto foi derrubado pelos deputados na primeira votação, mas se sustentou ao ser analisado pelos senadores. Foram 39 votos a favor da derrubada, 2 a menos do que o necessário. A retomada das propagandas fazia parte da reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em setembro. Ela foi vetada pelo presidente com o argumento de que criava a renúncia de receitas para o poder público sem apontar uma redução equivalente de despesa. Outra medida que constava no destaque e continuou vetada foi a permissão para que os partidos pagassem multas e dívidas com recursos do fundo partidário. Por outro lado, os parlamentares que argumentaram
argumentaram pela derrubada do veto disseram que as propagandas gratuitas para os partidos representariam um fortalecimento da democracia. Ainda restam na pauta do Congresso vetos sobre as regras de inegibilidade, que se trata da mesma reforma eleitoral, e sobre a política de apoio às mulheres marisqueiras. A Petrobras iniciou ontem a etapa de divulgação da venda da sua participação em 2 blocos exploratórios em terra, localizados na Bacia do Espírito Santo. A companhia detém 50% de participação em cada um dos blocos, em parceria com a Coam Petróleo e Gás, que é a operadora, e detém, então, os 50% restantes. As concessões, que contemplam os blocos EST 506 e EST 516, respectivamente, foram adquiridas na 11ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Os contratos foram assinados em 2013 e estão atualmente no primeiro período exploratório. A venda está de acordo com as diretrizes de desenvolvimento da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Olha, em São Paulo, cientistas do Instituto Butantan transformaram imagens imperceptíveis a olho nu em arte. Veja só que interessante. As imagens parecem quadros abstratos, outras lembram a forma de flores, mas na verdade todas são estruturas muito pequenas fotografadas por microscópios. A exposição Amplifique, em cartaz no Instituto Butantan em São Paulo, revela a beleza por trás das pesquisas científicas feitas no Brasil. Se hoje em dia você perguntar para a maioria da população brasileira o nome de alguma instituição de pesquisa ou de algum pesquisador brasileiro, praticamente ninguém sabe. Então falta esse diálogo, e esse diálogo pode vir através da arte. Capturar essas imagens não é tarefa fácil. Para fazer a foto desta polpa de formiga com tantos detalhes, foi preciso todo um processo de preparação. Em primeiro lugar, é feito de um outro aparelho que vaporiza ouro em cima do material. Então, o ouro é vaporizado e o material fica totalmente coberto com ouro. É muito bonito, inclusive, porque ele parece uma joia, vamos dizer assim. Então, o que aquela imagem está mostrando ali são células neurais humanas que a gente cria em laboratório, que foram infectadas com vírus Zika. Então, a gente identifica ali a infecção do vírus Zika, e aquilo foi o pontapé inicial para a gente poder não só confirmar a relação entre microcefalia e a infecção viral, mas também identificar os mecanismos celulares associados à própria infecção e propor medicamentos para ela. Eu digo que realmente a beleza interior, ela existe, então é muito fascinante, e assim, eu falo muito para os meus alunos, o privilégio que a gente tem de olhar no microscópio e ver um fenômeno. Aquilo que você lê num livro, a gente tem a oportunidade de muitas vezes ver o acontecimento daquilo. Bem interessante, né? Olha, crianças da cidade de Cafelândia, na região oeste do Paraná, viveram dias intensos e repletos de atividades, além de muito conhecimento, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Veja na reportagem. Quem mora no litoral talvez nem se lembre da primeira vez na praia, o primeiro banho de mar. Se torna algo tão natural e corriqueiro, até mesmo pela facilidade, que perdemos a noção de tamanho privilégio. Durante esta semana, cerca de 400 alunos do Sistema Municipal de Ensino de Cafelândia conheceram a cidade de Guaratuba. Essa, que é a segunda edição do projeto Conhecendo o Mar, proporciona um momento inesquecível para as crianças.
Quando nós levamos isso aos pais, no primeiro momento é de tensão, pois os filhos vão sair, vão para o mar e muitas vezes não conhecem. Mas quando você fala na criança, mesmo ela ter ido alguns com os pais, é diferente, porque eles estarão com seus colegas, com seus professores, a liberdade é outra. E mesmo que o professor cuida muito mais do que os pais, mas eles se sentem bem melhores. Há tanto que a emoção deles é grande, mas dos pais, de quem nunca veio, é maior ainda. Era a primeira vez de muitas dessas crianças no mar, mas alguns deles já estavam familiarizados com a experiência. Não é mesmo, João Vitor e Stephanie? Eu acho muito legal ter esse tipo de experiência para conseguir passar isso. É muito legal porque a escola promove algumas atividades para pessoas que nunca foram na praia. O dia deles foi repleto de atrações, visitas à sede do Corpo de Bombeiros de Guaratuba, passeio pela cidade e um baita lanche, é claro. A gente aprendeu com o salva-vidas sobre as bandeiras, a importância delas e um pouco da história dos guarda-vidas. Eles também se esforçaram em subir os mais de 70 degraus que dão acesso ao Morro do Cristo em Guaratuba, que presenteou as crianças com uma bela vista da cidade. Após um pouco mais de 12 horas de viagem, as crianças de Cafelândia só queriam saber de uma coisa: conhecer o mar. Na água, uma alegria só. As crianças de Cafelândia, cidade de 18 mil habitantes, já se sentiam crianças do litoral. Encontramos até um repórter por um dia. Meu nome é João, eu tenho 10 anos e hoje eu vou entrevistar um amigo meu que ele está tendo a experiência de vir no primeiro dia na praia. Como se chama? Yudi, eu tenho 10 anos e, eu nunca vim na praia. A primeira vez que eu vejo o mar aberto, assim. Daí eu só queria, pegar uma onda. O que você está achando dessa sua experiência? Legal, bem legal. O que você achou das atividades? Divertidas, massa. A quarta-feira dessas crianças jamais será esquecida. Pouco importa se o sol esteve tímido e resolveu não aparecer. Eles aproveitaram ao máximo a experiência de conhecer o mar. Que legal, né, gente? E o que é o Yudi, né? A empolgação dele que a gente vê por meio dos seus olhos ao ver o mar, o imenso mar, né? Que bacana. Veja depois do intervalo o encerramento das atividades do ano de um projeto que ensina crianças e jovens paranaenses a dizer não às drogas. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. O programa do governo do Paraná, que ensina crianças e jovens a dizer não para as drogas, encerrou as atividades deste ano. Os alunos que participaram do ProERD tiveram uma grande festa de formatura e mostraram que aprenderam a lição, viu? Para um ginásio cheio de estudantes da quinta série, um grupo animado de policiais que se apresentaram de uma forma um tanto quanto diferente. Das mãos foi uma forma de celebrar o fim das atividades de 2019 do ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. Hoje foi a formatura dos 500 estudantes de escolas municipais do litoral. O plano é preparar as crianças na tomada de decisões. Através de muita conversa, os policiais mostraram as consequências do uso de drogas e da criminalidade. Recusar todo tipo de atitude legal ou que coloque a saúde em risco é a lição que eles querem deixar.
São um conjunto de informações que dão a condição que essas crianças sejam seguras, que ao momento de ser ofertado eles tenham conhecimento, ao momento de se depararem numa situação que possa resultar uma consequência de violência ou uma consequência negativa, elas têm condição de, através dos ensinamentos, decidirem de maneira correta e de maneira segura e responsável. Desde julho, eles tiveram aulas sobre como se comportar dentro da sociedade. Eles aprenderam a ficar longe das drogas e da violência e também do poder que a palavra não pode trazer. Eu aprendi porque também isso é muito errado, né? Tem muitas pessoas que começam a entrar nessa vida de drogas e não conseguem mais sair. Não entrar e evitar o contato para o coronel da PM é a porta de entrada para criar uma sociedade mais consciente quanto ao uso dos entorpecentes. Esse trabalho, segundo ele, é desde cedo que se aprende. E uma sementinha do bem foi plantada nessas crianças, que eu tenho certeza absoluta que ao longo do caminhar delas na jornada das suas vidas, elas vão dar bons frutos, com certeza absoluta. No último exercício que fechou o programa, os alunos elaboraram um texto para dizer o que aprenderam durante as 10 semanas. Tempo que a policial Juliana precisou para visitar as escolas. Foi ela quem levou o conteúdo para as salas de aula. Do concurso cultural, saíram ótimas redações. Aprendemos com o ProERD os efeitos das drogas e os problemas que elas trazem. Aprendemos a lidar com situações complicadas, a fazer as escolhas seguras e responsáveis e a controlar-se na hora de pressão e resolver o problema com calma. A Ana Carolina ganhou um pontinho a mais. A redação que ela fez foi a terceira melhor segundo a comissão julgadora. Com a ajuda dos adultos, ela quer sair da teoria e aplicar o que aprendeu com a corrente do bem. A gente devia não agir como essas pessoas, não devia tomar, nem praticar, nem tentar usar essas drogas. A gente também, quando a gente vê uma pessoa assim fazendo, a gente tem que correr para um adulto e falar assim para ele o que está acontecendo, para a gente fazer alguma coisa, porque isso é uma coisa séria, não se deve brincar nem nada. E hoje é dia de... É isso, né? O aprendizado na ponta da língua. Agora, olha só esse belo exemplo que vem de Guaratuba, no litoral do Paraná. Alunos das escolas municipais estão saindo das salas de aula para colocar em prática algumas teorias vistas dentro das escolas. O foco é a educação ambiental e o ambiente utilizado para isso não poderia ser outro, veja só. Nada mal trabalhar num ambiente assim, então, mãos à obra. Essa garotada se dedica para recolher o lixo deixado na areia da praia. Eles são estudantes de escolas municipais e hoje cedo deixaram as salas para praticar algumas teorias. A eleita do momento foi o combate à poluição. Aqui eles são nota 10 e mostram direitinho onde deve ir cada objeto recolhido. Que o lixo é no lixo, que não pode jogar lixo em lugares inapropriáveis. Como prova de que a união faz a força e pode mudar qualquer situação para melhor, o grupo abraçou a causa e mergulhou numa disputa organizada pelas secretarias de Educação e Meio Ambiente, que arrecadou material reciclável. Foi muito bacana a participação, houve envolvimento de todos, inclusive também dos pais, da comunidade em geral, que se empenharam, ajudaram. Foi um envolvimento desde da turminha do Infantil 4 até o 5º ano, todos se empenharam, né, para estar participando. A escola campeã da gincana foi Adolfo Versese, aqui de Guaratuba. A disputa mobilizou alunos de todas as séries e juntos eles arrecadaram mais de 112 mil unidades de garrafas PET. Mais do que a arrecadação de todo esse material, a lição que eles tiram daqui é a conscientização em relação ao cuidado com o meio ambiente. E depois de tanto esforço, é hora de comemoração, sem folga. Elas estão comemorando um resultado excelente de uma gincana que o município promoveu, a rede municipal promoveu. Eles arrecadaram todas as escolas, né? Nada mais, nada menos do que mais de 112 mil garrafas PET. Então, a gente ficou muito feliz de estar fazendo parte desse número exorbitante, né? E aqui hoje a gente está mostrando para eles a educação ambiental na prática.
como funciona uma interceptação, uma destinação, a importância que eles têm como, a gente chama assim até como uma semente, né? Que vai frutificar logo logo, por serem crianças, deles estar fazendo parte dessa ação, desse movimento aqui. E a luta não para. O Esquadrão da Limpeza está mais ativo do que nunca. Olha quanta sujeira foi recolhida em algumas horinhas de atuação. Plástico, garrafa, rede de pesca e vários outros materiais foram encontrados em pouquíssimo tempo. A lição de que cuidar do meio ambiente, preservando sempre a fauna e a flora aqui é levada a sério. A sementinha do bem está crescendo e deixando um bom legado. Teve crianças que passaram com a gente lá 15 anos atrás e hoje são excelentes profissionais da biologia, da geografia e têm feito a diferença onde mora. Então, eu sempre falo que independente da ação para 3 pessoas ou para 100 crianças ou para 120, como é o caso aqui, são sementes poderosas que vão vir a frutificar, assim. Então, a gente fica muito feliz mesmo. Bom, e a gente continua falando agora de crianças, né? Você vai conhecer os irmãos Bom de Bola. São o Léo e a Luísa, que dão um show dentro e fora do campo, viu? Veja que legal. Habilidade, técnica e confiança. Ela tem 7 anos e joga no Sub-7. Ele tem 9 e joga no Sub-10. Eles driblaram a questão da idade e a democracia, mostrando que o futebol é um esporte para todos. A única coisa que separa as crianças é a posição dentro do campo. A mãe deles, né, praticou futsal na adolescência, fez parte da equipe feminina da nossa entidade. E assim que eles nasceram, desde cedo começaram a acompanhar também, né, já os demais membros da família nos treinamentos e competições, e aí foram se interessando. Aí, junto com o talento que eles demonstraram ter já desde pequeno, fez com que já a gente investisse neles essa parte daí de treinamento, levar para competições, e aí começou esse processo de se destacarem e está hoje aí, participando dessas competições importantes. Gente pequena com dever de gente grande. O dom dos irmãos é nato e, assim como uma pedra preciosa, precisa ser lapidado para brilhar ainda mais. Para ocupar o cargo de ala e fixo dentro do campo, ambos tiveram que começar do zero. A função não foi bem a que ela queria, mas para dar o pontapé inicial na carreira, tá bom. Porque atacante faz mais gol. Atacante às vezes manda dentro do campo? Às vezes. E o ala também pode se mexer por tudo, mas também pode fazer gol, igual atacante. E a Luísa faz gol? Sim, já fiz um lá em Matinhos. O gol que a Luísa tá falando foi esse na Copa Litoral mês passado. Olha, olha. Entendeu? Mas antes de competir, ela ficava sentadinha na plateia, só de olho. A história da Luísa começa aqui na arquibancada. Ela acompanhava o irmão nos treinos e um dia pediu para jogar e, é claro, o avô na mesma hora atendeu ao pedido da neta e colocou a Luísa para jogar junto com os meninos, já que na cidade não tem um time só para meninas, não por enquanto. A partir do ano que vem, o professor quer criar um time especialmente para as belas da bola. O avô e técnico pediu autorização para a Federação Paranaense de Futsal para incluir a menina em campeonatos oficiais. A solicitação foi aceita e ela é pioneira no estado, sendo a primeira menina a integrar um time masculino nos campeonatos. O ato abriu portas para outras garotas. Ele autorizou a participação dela, né, tornando uma equipe masculina em uma equipe mista, daí, né, autorizando até 3 meninas a participarem. Né. Então ela foi a primeira do estado, né, e aí tem participado então das competições e ajudado a equipe aí, durante os jogos. O Léo é o que joga na defensiva. Dentro de quadra, quem manda são os dois. Em casa, o cenário muda. No gol, ele afirma que pega todas. No dia a dia, com a Luísa, ele garante que pega leve. Ela joga aí no meio dos meninos, ela tem um talento bom até. O irmão é fã? Sim. E em casa, vocês brigam dentro da quadra, brigam em casa na hora das brincadeiras ou não? É tudo compartilhado, tudo nota 10? Não, em casa. É de briga às vezes. Não por bola? Às vezes.
Mais ou menos, às vezes eu faço um gol, ela não quer deixar valer o gol. É assim. A vida é assim mesmo, né? Mulher fala e o homem... Tem que ouvir. Léo, essa é a missão do homem na Terra. Ouvir, ouvir e ouvir outra vez. Mudando de assunto, esse sábio ferinha embarca no fim de dezembro para Barcelona, na Espanha. Ele foi emprestado para o Jaraguá do Sul, time catarinense, e vai ajudar a equipe no Campeonato Mundial de Futsal. O Dilson explica que para chegar na cidade onde joga o argentino Messi, a família conta com a solidariedade de todos. Eles estão fazendo uma vaquinha para levantar o resto do dinheiro para a viagem. Faltam 4 mil para cobrir as despesas. Facebook, Monte Sião Futsal e o meu contato 99925-5979, telefone e WhatsApp também. Quem quiser ajudar, é só ligar lá. Isso, está recebendo aí todo e qualquer valor aí será bem-vindo. Com destino de sucesso traçado no meio futebolístico, os irmãos Talento seguem dando um olé em todas as dificuldades e caminham juntos rumo à vitória, lado a lado. Olha, você vai conhecer agora a Jess, uma bebê de girafa que foi abandonada pela mãe na África do Sul. Resgatada por uma ONG local, ela ganhou um cuidador bem especial. Conheça os dois a seguir. A girafa chegou com 2 dias de vida, muito desidratada, fraca e precisou se alimentar pela veia. Jess ficou 18 horas em coma e durante esse período ganhou a companhia do cão de guarda da ONG, o Hunter. Ele não saiu de perto da girafinha nem por 1 minuto e deixou de comer enquanto Jess estava na situação mais crítica. Segundo a ONG, com a melhora da saúde dela, o apetite de Hunter voltou e a amizade entre eles é cada dia mais surpreendente. A bebê girafa já se alimenta melhor e se recupera bem. Quando estiver 100%, Jess deve voltar ao seu habitat. Enquanto isso, conta com os cuidados e a companhia do seu amigo Hunter. Tomara que eles não sofram, com essa separação aí. Olha, nós vamos fazer mais um intervalo e na volta vamos falar sobre as novenas de Natal que preparam para o nascimento do menino Jesus. Por isso, nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN. Olha, nós católicos estamos nos preparando para o nascimento do Senhor Jesus Cristo, do menino Jesus, E por isso, a igreja celebra neste período a novena de Natal. E este é o assunto da reportagem que você vai ver agora. É tempo de Natal, tempo de celebrar o nascimento do menino Jesus. É a presença daquela sensação de que o nosso Salvador veio de uma forma tão simples para o bem de toda a humanidade. E para celebrar o período natalino, muitas famílias rezam a novena. O material que chega aos lares do Brasil todo vem com o título Natal em Família. E é nesse tempo lindo de Natal que aparece uma oportunidade de levar até a sua casa pela TV Pai Eterno informações importantes, como, por exemplo, a novena Natal em Família. São 5 décadas de história, 5 décadas de oração nesse tempo tão maravilhoso. Nós estamos aqui na editora Scala, que fica em Goiânia, para contar um pouco sobre essa tradição. Já se tornou uma tradição. Ao meu lado, o Padre Rafael, bom tê-lo, Padre, aqui na TV Pai Eterno. E como nasceu essa ideia tão brilhante de oração na época de celebrarmos o nascimento do menino Jesus? Nasceu dentro de um ambiente muito bacana, que é o ambiente das missões populares. Hoje em dia a gente fala muito que a igreja vive em constante tempo de missão. Então foi dentro daquelas missões populares que os redentoristas realizavam no interior de São Paulo, no final dos anos 60, que 2 missionários redentoristas tiveram essa ideia. Por que não criar um roteiro
com oração, reflexão e também um encaminhamento para a ação durante o tempo do Natal. Então, a partir daquela época, houve um tempo em que essa novena era distribuída para o país inteiro. Chegamos a uma tiragem de 3 milhões de exemplares. É claro que uma boa ideia é sempre, depois as pessoas começam também a fazer algo parecido. E foi o que aconteceu. Outras novenas nasceram. Mas a origem dessa novena do Natal em Família é muito bonita. Por que todo ano tem um assunto diferente, um tema diferente? Por que vocês sempre estão abertos a mudanças? Faz parte também da proposta da novena ser bem dinâmica. Então, só criar uma novena e deixar para rezar todos os anos nunca fez parte do nosso projeto. O projeto foi sempre de um dinamismo grande. E, se a gente olhar bem, tanto a espiritualidade do Advento, quanto o mistério da encarnação do Verbo, que é o Natal, nós temos possibilidades infinitas de reflexão. Então, nós temos explorado durante esses 50 anos essas possibilidades de reflexão desses dois grandes elementos, tanto o Advento quanto o Natal. Na gráfica, profissionais e máquinas trabalham a todo vapor para levar esta cartilha para a casa de milhares de devotos. O tema escolhido para este ano é Jesus é a nossa luz. Esse ano nós escolhemos de dar realce, destacar o quanto que a presença de Jesus, a orientação de Jesus pode nos tirar dessa escuridão em todas as dimensões da vida. Então são 9 encontros, cada encontro nós procuramos assim apresentar que Jesus é a nossa luz num determinado ambiente, na vida pessoal, na vida familiar, na vida da sociedade. Então eu creio que esse é uma das novenas de Natal dos últimos anos mais interessantes. Na Capela São Geraldo Magela, que fica em Trindade, no setor Cristina, a comunidade organizou para celebrar o Natal através da novena. O Adiel participa da paróquia há mais de 20 anos e ele sabe o quanto é importante reunir os fiéis para esse momento. Às vezes a mensagem fica esquecida, né? As pessoas só lembram do Papai Noel, de comprar presentes, de festejar, mas aquele real sentido, né, que é a celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né, acaba ficando esquecido, né? E é também uma forma de interagir uns com os outros, buscando a união, a paz. No mundo tão corrido como é o de hoje, né, as pessoas às vezes não param para conversar com os vizinhos, e é nesses momentos, né, que nós paramos para poder ouvir as pessoas, né, partilhar experiências. Os encontros acontecem nas casas das pessoas e tem um momento de reflexão para trazer fatos da vida real de cada um. E por estarem juntos na casa de um dos integrantes, em cada novena cria-se um clima que ajuda a aumentar o sentimento de comunidade. Para nós que vamos nas casas, é uma alegria imensa, né? No passado nós tínhamos um grupo de visitas e já percebemos desde aquele momento na alegria que as pessoas tinham em nos receber, né? A gente ia com o propósito de passar algum tempo naquela casa, 5 a 10 minutos, mas a gente passava daquele tempo, porque a pessoa ela se sentia tão grata de ter nós ali naquela casa, que não queria deixar a gente partir. E assim acontece na novena do Natal, né? E sempre no final da novena tem uma partilha, tem uma confraternização, a pessoa nos oferece um lanche, né? Não é algo assim que é obrigatório nas novenas, né? Mas a pessoa se sente à vontade para poder fazer algo para poder acolher melhor aquela pessoa. E em todos os casos que a gente vai, é sempre a mesma acolhida, desde aquelas pessoas mais conhecidas até aquelas pessoas que se mudaram para o setor recentemente. O José é um dos mais antigos da comunidade e é também o maior incentivador. Essa tradição ajudou a formar a fé neste setor. É um tempo mais assim das pessoas buscar a Deus. Parece que as pessoas ficam mais carentes, ficam mais atentes a Deus, né? Eles têm assim parece que é uma acolhida, né? Você ir na casa da pessoa, a pessoa te acolher.
E também você buscar mais pessoas para a igreja, que geralmente você reza mais na casa daquelas pessoas que não frequentam a igreja. Se diz católico, mas não vai na igreja. Vai quando casa, quando batiza, quando casa, né? Então, essas pessoas a gente sai procurando, né? A gente faz o convite de rezar na residência deles, eles aceitam, né? E através daquela casa que a gente rezou, a primeira casa, já sai a outra casa, né? E assim sucessivamente. Durante os 9 dias, o ideal é que sejam em casas diferentes, para o grupo crescer e aumentar a troca de experiências. A ideia original é que sejam pelo menos 9 famílias, porque cada encontro do Natal em família é realizado numa casa diferente. Então, pelo menos 9 famílias. Mas é óbvio, como você falou, se uma família não pode ir ao encontro de outras e quer fazer a novena do Natal, é tranquilo, é bacana, o roteiro é muito bom e serve-se bastante para isso. Mas a ideia é de criar grupos de famílias, pelo menos de 9 famílias. A minha avó, mãe do meu pai, ela fazia, naquela época não se chamava de presépio, ela fazia a lapinha. No canto da casa ela montava uma lapinha e colocava areia, né, que fazia de palha, né? E ali ela convidava todos os netos, todos os filhos para rezar. E a reza lá geralmente era mais cantada, ela cantava ladainha, tudo cantada, sabe? E era tão lindo, ali que ele girava à noite, aquela turma. Então, eu herdei isso da minha avó, né? Então, lá em casa, todo mundo são assim, herdou da minha avó. Então, se os pais fazem isso com seus filhos, nós vamos ter mais cidadãos de bem nesse mundo, né? Busque perto da sua casa um grupo para participar da novena de Natal. Se não encontrar, crie você a força de vontade para poder montar um. Quem sabe no ano que vem ele estará mais encorpado e com mais integrantes. Para rezar, refletir e agradecer, só depende de cada um de nós. Quando a gente celebra o Natal, nós temos que celebrar esse mundo de Jesus, esse mundo novo, que vai se realizar na medida que nós aceitarmos que Jesus possa conduzir nossas vidas. Então, o meu apelo, a minha mensagem é de que cada vez mais deixemos Jesus conduzir a nossa vida para esse mundo tão bom, o mundo onde nós todos seremos muito felizes. E olha, fazer a decoração de Natal pode se transformar em um momento para lá de agradável com a família, viu? Basta ter o material e soltar a imaginação. O repórter Michel Moreira foi conhecer uma artesã que mostrou um pouco do seu trabalho e também do seu talento. O clima natalino está por toda parte. Acabamos de entrar em dezembro e todo mundo já está preparando as decorações, a árvore de Natal e também os pisca-piscas. O que faz com que esta época seja a mais alegre do ano. Dona Margarete é uma dessas pessoas que amam decorações. Afinal, ela trabalha com isso e leva um pouquinho de alegria para a casa das pessoas. São guirlandas, saquinhos para panetones, arranjos, tudo usando a criatividade. Essas guirlandas aí, por exemplo, começou com o suplá, aquele item de colocar embaixo do prato. Esse processo eu agradeço a Deus, assim, porque é incrível. Eu tenho, assim, um olhar, assim, que às vezes as pessoas falam assim, mas para isso, mas aquilo se transforma em coisas muito bonitas. Então, eu tenho um processo criativo, assim, segundos. Amigos, pessoas falam que é muito grande por causa dessa visão que eu tenho. O negócio por aqui é montar itens bonitos, totalmente artesanal e exclusivo. Dona Margarete faz cada produto pensando no cliente e na forma como isso irá impactar. Mas isso não começou agora não. Ela foi proprietária de uma loja dedicada a esta arte durante 12 anos de sua vida. Essa loja, ela era de produtos destinados a bijuterias, né? E a gente confeccionava as bijuterias e fazia todos os trabalhos personalizados para cada cliente, certo? Então, a cliente chegava lá com seu traje, a gente montava todos os acessórios, desde bolsa, sapato, para alguma festa. Então, esse foi o nosso trabalho. Mas, aliado a isso, a gente fazia outros trabalhos, né? Que a gente não mostrava ali. Aí, mais tarde, a gente foi mostrando nas vitrines
todas as ramificações do artesanato que a gente praticava. Para produzir materiais artesanais é preciso ter muita determinação, visto que o trabalho é bem minucioso. O trabalho também pode ser encarado como um passatempo e uma maneira de se conseguir bem-estar. Bom, o artesanato para mim sempre é um bem-estar. Esse bem-estar, assim, faz com que as minhas peças, né, todas que eu confecciono, as pessoas sintam o carinho, o amor, às vezes não tão monetário, né? Não penso muito no monetário, eu penso assim na satisfação em poder fazer, em criar e que as pessoas gostem e que façam essas pessoas felizes. A dona Margarete confecciona diversos produtos de decoração e decidiu montar uma guirlanda toda enfeitada para mostrar para a gente aqui na reportagem. Entre um item e outro, aos poucos a guirlanda vai ganhando forma e ficando totalmente personalizada. E olha que eu não vou ficar de fora não, acabei de ficar sabendo que a dona Margarete quer que eu ajude também a montar essa guirlanda aqui bem bonita para o Natal agora. Dona Margarete, o que eu vou ajudar a senhora aqui? Então, você vai colocar essa bolinha que eu já customizei, porque na verdade ela é assim, mas eu quis para dar um toque diferente aqui para compor nas cores, dar um toque mais vivo, você vai acrescentar aqui, ok? Bacana, então. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou ligar o microfone agora e vou virar também um artesão aqui na casa da dona Margarete. Pistola de cola quente na mão agora. Isso, você pode... Foi apenas uma pequena contribuição, mas que deixou a guirlanda ainda mais bonita, não acha? O Natal é um momento de solidariedade, amor e as decorações fazem com que essa época fique ainda mais atrativa. O Natal é um momento assim único, né? A gente tem que primeiro pensar que é o nascimento de Cristo, então a gente não pode pensar só nos enfeites, né? No gastar, mas sim a importância que ele tem nas nossas vidas. Então ele exerce uma função muito mais forte. Por isso é tão importante enfeitar a casa e fazer com que o espírito natalino chegue a todos os lares. O Natal, o nascimento de Jesus, né? Ele nos trouxe luz, estamos hoje até aqui, né? Então, a gente tem que se sentir bem, né? E é luz, né? Então, o Natal vem com essa luz, através da arte. Que lindo o trabalho da dona Margarete, hein? Parabéns aí pelas peças, muito bonitas mesmo. Bom, aí com essa informação, com essa bela notícia aí dos enfeites de Natal, a gente termina o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Você fica agora com o programa Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira. E nós nos vemos de novo amanhã, às 8 da noite. Mais uma vez, obrigado e até lá.